Boa noite, gente boa. Tranquilidade total. Bora lá para mais um vídeo. Bem objetivo para a gente aprender algum significado aí de evolução. E hoje eu queria falar sobre o poder da fala. Daquilo que sai dentro do nosso interior. Que a gente pronuncia dia após dia, horas, segundos. E eu quero falar para você hoje o tamanho do poder das palavras. Daquilo que a gente, vamos dizer, em questão da nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquilo que nós estamos profetizando em questão de fala sobre a nossa existência. Mas antes de falar sobre o poder da palavra, ontem eu estava comentando sobre o poder da cura, de voltar para si mesmo, de poder se amar ou perdoar, e de saber que às vezes a fatalidade acontece para a gente voltar para casa, voltar para a gente mesmo. E eu citei de um livro que eu estava lendo. Eu trouxe ele aqui para vocês verem. A autora é Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Se vocês aí procurarem no YouTube quem é ela, você vai ver que ela é uma mulher bastante conhecida na área de quando o seu corpo está gritando e pedindo socorro, e ele demonstra algum tipo de doença, algum tipo de anomalia, para você fazer uma autoanálise e não apenas procurar um médico para ver o que está acontecendo, mas sim, talvez você está sendo carregado de problemas, dificuldade, e que não consegue se expressar, e às vezes acumulando isso, o seu corpo, então, ele vai ter que responder de alguma maneira para você parar e analisar o que está acontecendo contigo. Então, é um livro muito interessante, muito bom. Eu peguei emprestado de uma colega do trabalho, que muito me chamou a atenção. Se vocês tiverem um tempinho, leia ele aí. Vocês vão achar bastante coisa importante dentro dele aí. Talvez um dia eu possa fazer um resumo sobre ele. O que ela quer dizer a respeito sobre curar algumas enfermidades que médico não consegue identificar. Sabendo o seu corpo pedindo ajuda, socorro, para você parar um pouco, respirar e ver que a vida não é só apenas olhar para o lado de fora, mas sim olhar para o lado de dentro de você, olhar para o lado de dentro de você e ver o que precisa ser construído e transformado, porque você se abandonou. Pois bem, hoje é dia 14/3 de 2026, são exatamente 6h15 da noite. 6h15 da noite. E eu quero falar um pouco a respeito sobre o poder da fala. Do que você fala quando você acorda, do que você fala quando você está no progresso aí, indo ganhar o pão de cada dia, do que você fala em questão da sua própria vida, em questão do que você fala quando você está perto de pessoas, com quem você está, o que você, ainda mais, além do poder da fala, o que você está ouvindo. Hoje, muito psicólogo ou psicanalista, eles vão dizer que se você ficar perto de uma pessoa que reclama da vida o dia todo, só é 5 minutos o suficiente para te contaminar. Olha só o tamanho do absurdo de você estar convivendo com uma pessoa que reclama o dia todo da vida. Sabe aquelas pessoas que dizem, hoje não tá bem, hoje eu tô assado, hoje eu tô enfermo, hoje o dia não tá legal, você não sabe o que eu estou passando. Isso é o suficiente de 5 minutos para você se contaminar, ainda mais para você se limpar dessa contaminação que te carretou em questão de 5 minutos, é aproximadamente 4 horas. Para você poder se limpar, se afastado dessa pessoa. Olha só o tamanho. Se uma pessoa que está do nosso lado nos contamina pela palavra negativa, agora imagina as palavras que você fala em questão de si próprio, que talvez seja negativa. Ah, irmão Wagner, mas sempre tem que falar a palavra positiva?
Bom, 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 bom. O apóstolo Paulo vai dizer assim, em tudo dá graça, quer dizer, poxa, às vezes o momento ruim acontece para o nosso aprendizado, os momentos bons tem para a gente ser mais grata ainda, porque foi através do processo, da dor que nos fez ser pessoas agradecidas com aquilo que conquistamos. Paulo ele vai dizer, se eu não me engano, em Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 12, ele vai dizer assim, em tudo foi instruído, tive que aprender, olha só, aprender. Sem Gênesis está escrito que Deus fez o mundo com o poder da palavra. Tiago vai dizer que se a gente dominar a língua, a gente consegue dominar o corpo todo. Isso é no âmbito material da gente. Agora imagina as palavras que você fala, negativa, o que acontece no mundo espiritual. E é transmitido para a gente, porque tudo que você falar vai ter que procurar um rumo. E vai ter que chegar até você como semeadura, ou como plantio. É isso que tem que acontecer. Porque a partir do momento que você pronuncia a palavra para a sua vida, você vai ter que colher seus frutos. Que seja bom, que seja ruim. O interessante é que as palavras que nós pronunciamos para nossas vidas, ela tem endereço. E hoje eu creio muito na física quântica, em questão de molécula, em questão de átomos, daquilo que a gente falar ou ouvir. É o que a gente está sentindo no momento. É por isso que, se eu não me engano, Salomão vai dizer algo bastante interessante. De tudo que você tem que guardar, guarda no coração. Porque a partir do momento que você fala, está saindo de dentro. E Jesus vai dizer assim, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Porque procede do coração. Aí Salomão vai dizer, ó, o que tu tem para guardar, guarda o coração, porque dele procede a vida. Agora imagina se você, com as suas palavras, aquilo que você ouve, vai descendo para o seu coraçãozinho. Aí o primeiro dia você vê uma palavra negativa, aí você consegue até dominá-la. Mas no segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, você vai ver, não, você já está sendo uma pessoa que murmura. Uma pessoa que não acredita mais no processo. Já começa então a acordar no piloto automático. Já não sabe mais o que é levantar e agradecer primeiramente, ir atrás do progresso, atrás do processo. E às vezes no meio do percurso você se depara com algumas situações que você começa a dizer que não vai conseguir, está sendo difícil, sabe? As pessoas não estão te olhando, não estão te chegando. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer algo para você aqui. Você tem que aprender que no caminhar do processo, da evolução, não vai ter aplauso. Nem todo mundo vai bater nas suas costas e dizer, vai nessa sua força, você vai vencer. Você não vai ter pessoas assim, vai ter pessoas que vai se calar, vai colocar você como pessoa desequilibrada, para então fazer você desacreditar. E a melhor situação nesse momento é você acreditando em si próprio, dizendo que não vai ter aplauso, não vai ter plateia. Se você quer vencer, às vezes você vai ter que ir sozinho ainda mais. Quando as incertezas chegar dizendo no seu coração que tá difícil, é que você vai ter que usar o que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Ele é primeiramente o centro da sua vida, eu acho que no momento difícil é olhar para o céu e dizer, Deus, me ajuda. No anonimato, quando ninguém está te olhando e você está no secreto, o próprio Deus vai dizer, olha, quando você está no secreto, que você pronuncia a palavra positiva em questão da sua vida, que as pessoas estão desacreditando, a Bíblia vai dizer que Ele está te olhando, Ele não está, olha só, Ele está te olhando, não está te vendo. Se Ele está me vendo, então Ele quer dizer que Ele quer ver o que sai da minha boca. O que eu vou dizer, o que eu vou falar é questão da minha vida. E questão do meu viver. É aí que eu paro para refletir na noite de hoje.
Às vezes a gente estamos não alcançando algo na nossa vida porque as nossas palavras talvez tenham sido negativas em questão da nossa vida. Talvez negativa do lado sentimental, negativa do lado espiritual, negativa do lado financeiro, negativa do lado das amizades, negativa no processo de evolução, negativa quando acorda, negativa quando deita. Palavras que não tem desculpa, gente. Palavras qual que você fala não vai retornar mais como uma benção, porque você falou algo que aterrorizou pelas suas palavras de não posso, não dá. Mas deixa eu dizer algo para você. É vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo. Porque se você não souber falar palavras boas para mudar primeiramente a sua mente e guardar o seu coração, a vida vai ser repetitiva. E não é as pessoas que tem que mudar. A gente não muda ninguém. Eu aprendi algo que as pessoas que erram, falham, elas têm pai. Porque Deus, ele vai dizer que amou o mundo de tal maneira. Deus é pai. Deixa as pessoas colherem os seus próprios frutos. Olha para você. Julgue você. Olhe você. Vê o que você está falando em questão da sua vida. O que é que você está profetizando para você. Vê você. Deixa que eles... Um dia cada um vai prestar conta dos seus atos, dos seus feitos. A vida é curta demais para a gente olhar para os outros e dizer... Tirar o nosso foco da gente própria para olhar para os outros. E a gente acaba nos estragando, se estragando, ou posso dizer assim, ficando pessoas mortas no processo, porque a gente prefere olhar para os outros do que olhar para nós mesmos. Você vai se deparar com muitas situações difíceis ainda. Você vai se deparar com muitas coisas caóticas ainda. Mas aprende uma coisa. Uma vez Pablo Marçal, ele disse algo que muito me chamou a atenção. Ele vai dizer assim, gasta tempo com a sua mente. Gasta com a sua cabeça. E como que eu gasto com a minha cabeça? Ler bons livros. Eu digo diretamente para meus filhos, olha filho, acho que o primeiro livro que vocês devem ler é a Bíblia. E nunca deve parar de lê-la. Sempre tem que lê-la todo santo dia, por mais que seja um versículo por dia. Não deixa de lê-la. Acho que é o primeiro livro essencial para uma boa mudança de comportamento é a Bíblia. Não tem outro. Mas aí tem outros livros que podem cooperar e te ajudar também. Como o livro de psicologia, psicanálise, neurociência, física quântica, filosofia, sabe? Livros de desenvolvimento pessoal, onde você vai investir na sua cabeça. Não é do dia para a noite que a gente adquire. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Pera aí só um minutinho. Achei. Pronto, aqui ó. Eu comecei a ter rotina e disciplina por esse livro aqui ó. Hábitos Atômicos. Você não precisa fazer muito todo dia, apenas precisa fazer um pouquinho todo dia. Só isso que você precisa fazer, um pouquinho todo dia. Começa com 5 minutos. Quando você vê o processo, você vai aumentando o tempo. Então a questão da palavra começa a falar palavras boas para si próprio. Fazem o seu teste de 1 mês, 6 meses. Quando você vê que a palavra negativa quer surgir, aguenta. E tenta usar sua mente para profetizar palavras boas para a sua vida.
Muda o processo do ambiente onde você está. Começa onde você está. Primeiro você. Esquece os outros, eles têm pai. Talvez a oportunidade que você tem de ouvir uma palavra como essa e ver que a palavra é essencial para um bom comportamento. A partir do momento que você passa a praticar a palavra em questão da sua própria vida, aí você começa a ter ação. E no momento caótico, quando chegar, você não age pelas emoções. Dá um tempo. Se o coração doer, aguenta, não fala no momento de desespero. Respira fundo. Se não consegue falar no mesmo dia, dá um tempo para si mesmo. Vai para um lugar, reflete. Mas jamais deixa que palavras negativas venham destruir a sua autoimagem, onde você pode se construir e ser pessoas boas e honestas, pessoas sinceras consigo mesmo e de um bom aprendizado para você próprio. Porque a pessoa que vai conviver com você é você mesmo. Então, cuide de você, zele de você, ame você. Porque quando você faz isso em primeiro lugar, o restante é como um presente que vem para sua vida, para você também ensinar. E você saber nutrir quem está do seu lado. Fica essa mensagem para você, gente boa, no dia de hoje. Não se esqueça de inscrever aí no canal. Escreve aí a palavra aí. A palavra, ela é essencial para um bom aprendizado. A palavra é essencial para um bom aprendizado. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal aí. Até o próximo vídeo. Ficou um pouquinho longo, igual o de ontem, 19 minutos. Mas é conteúdo. Coloque em prática. Você vai ver o tamanho de mudança que pode acontecer nas vidas. Não precisa fazer muito todo dia. Só apenas faz um pouquinho todo santo dia. Aprende algo. Porque isso transforma o nosso ser e a nossa vida. Fica esse recado para você aí. Até a próxima, gente boa.